Olá a todos, sejam bem-vindos. Alô, alô, todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa primeira palestra sobre Feng Shui clássico. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, que vocês já devem de uma certa maneira ter ouvido falar, que Feng Shui é um instrumento de harmonização. Na verdade, isso não está correto, porque Feng Shui, na verdade, é uma ferramenta para potencializar uma energia dentro da sua residência. Imagina a casa como se fosse uma grande caixa de ressonância, em que nela circula uma energia dinâmica e evolutiva. Feng Shui, ela, através das suas ferramentas, ela vem ajudar a potencializar os objetivos da sua vida. De que maneira? O trabalho através da sua capacidade e do seu talento. O dinheiro através da possibilidade de você aferir ganhos. Poder com o seu reconhecimento pessoal e social. E saúde, promover um ambiente sadio, um ambiente próspero e, por final, alcançar a harmonização. Então, os valores eles foram invertidos. Primeiro, o termo harmonização é muito amplo. Então, Feng Shui primeiro trata de ajudá-los a alcançar os objetivos da sua vida, que são trabalho, finanças, poder através do reconhecimento pessoal e social, e com isso também poder potencializar o seu relacionamento e, por último, saúde. Muitos de vocês já devem ter participado de cursos de Feng Shui, que ensinam os vários métodos, já deve ter tentado aplicar, muitas vezes com um resultado não satisfatório e mesmo com resultado até nulos. E a proposta desse curso de Feng Shui clássico para iniciante é justamente levar essas ferramentas para que vocês possam alcançar os objetivos da sua vida. Eu vou agora fazer uma breve apresentação em slide para que vocês possam um momentinho só. Bom, pessoal, eu vou dando continuidade para as pessoas que estão. E as pessoas vão entrando aos poucos. Eu queria falar um pouquinho agora da metafísica oriental. Metafísica, na verdade, ele foi e é um centro de estudos e pesquisa voltada para Feng Shui clássico e astrologia chinesa. Ela foi fundada em 99, aqui na cidade de Curitiba, e nós continuamos fazendo pesquisas na área principalmente de Feng Shui clássico e astrologia chinesa. Em 2003, nós inserimos no currículo também o curso de geobiologia. E até a data de hoje, nós
ministrávamos cursos presenciais. A partir de 2014, nós passamos a elaborar um novo site, junto com a equipe de São Paulo. E esse site, ele vai agora interligado com as várias redes sociais. Nós iremos promover cursos online de Feng Shui clássicos e curso online também de astrologia chinesa e geobiologia. Acompanhem os lançamentos dos nossos cursos através do Facebook, como também da nossa página www.metafisicaoriental.com.br, que em breve estaremos lançando os novos cursos. Agora eu vou falar um pouquinho do Feng Shui. Todos vocês já devem ter ouvido falar da palavra Qi ou Qi. Na verdade, conceitualmente, ele é uma pulsão de vida entre o céu, o homem e a terra. O que significa céu? Céu seria, em termos da filosofia chinesa, o mandato celeste, ou o mandato do céu, que eu já vou abordar daqui a pouco. O homem, através do mandato do homem, terra, através do mandato da terra. Essa trilogia entre céu, homem e terra, ela permeia toda a filosofia oriental. Então o Qi, ele navega pela água, pelo solo, pelo vento, campos eletromagnéticos, e pode ser locomovido ou retido. Em termos de Feng Shui, nós dizemos que o bom Qi, ele deve ser retido, e o Qi ruim, ele deve ser liberado. Em termos técnicos, um bom dragão d'água, um bom dragão d'água, nós damos água. Um bom dragão da montanha, nós damos montanha. Para um mau dragão d'água, nós damos montanha. Para um mau dragão da montanha, nós damos água. Na verdade, nós estamos trabalhando com polaridades opostas, que nós chamamos de Yin e Yang. Então, se o dragão ele for ruim, nós barramos. Se o dragão ele for bom, nós liberamos. Em conceito mais contemporâneo, mais moderno, vocês encontram algumas definições de Qi, por exemplo, no tal da física do Capra, que ele define o Qi como um campo quântico. O Qi é liberado de uma forma tênue, imperceptível de matéria, a qual está presente por todo o espaço e pode condensar-se na matéria sólida dos objetos. Esse campo, Qi, não é apenas a base essencial por trás de todos os objetos materiais, mas também transmite a sua interação mútua na forma de ondas. Então, é muito errôneo dizer que nós percebemos esse Qi. O Qi ele é muito tênue. Nós percebemos algumas manifestações de Qi, mas não o Qi propriamente dito. E aqui a Trindade Universal, o mandato do céu, o mandato da terra e o mandato do homem, na qual esses três mandatos eles têm de estar perfeitamente harmonizados. E conceitualmente, o que seria o mandato do céu? O mandato do céu seria toda aquele Qi proveniente do Sol, da Lua, dos planetas, das galáxias, e é um Qi que ele afeta o Qi terrestre.
Ele afeta a vida de um planeta. Por exemplo, mudanças climáticas e alternadas. O Ti também é conhecido como Ti cósmico, ou convidado. Por que convidado? Porque quem recebe esse Ti cósmico, esse mandato do céu, é o Ti da Terra. E é ele que promove as estações climáticas, alterações de maré e intempéries. Para vocês perceberem que esse Ti, ele é muito forte. Por que mandato do céu? Porque nós não temos controle sobre esse tipo de Ti. O segundo seria o mandato da Terra, que seriam formados pelos relevos geográficos, vales, montanhas, planícies, rios, lagos, navegando sobre ele ou sob eles. Então o Ti ele pode navegar pelas formas da montanha, por cima de um lago, ou ele pode também navegar debaixo da montanha e na parte inferior do lago. É um Ti proveniente das formas e espaços e também cores. E também da luminosidade. É o Ti resultante de um campo eletromagnético e por isso a importância de se determinar a orientação magnética da casa no momento da sua construção. Como exemplificar isso? Imagine um terreno em que você vai começar a construir. Quando você faz a delineação da casa e começa a subir as paredes, o Ti do céu, ele banha o Ti da terra e ele vai sendo retido dentro dessa construção. Quando nós fechamos o telhado, nós encerramos um ciclo e esse Ti ele fica retido dentro da casa. Para saber qual o tipo de Ti que a casa reteu no interior dela, nós precisamos de saber qual a direção proveniente desse Ti. Isso eu vou dizer logo mais. O mandato do homem. O mandato do homem seria toda a interação do homem perante o mandato do céu e da terra. Ele também é um Ti social, que é proveniente de parceiros, cultura, famílias. É um Ti, é um Ti social de parceiros, cultura e família, e o Ti pessoal, que seria personalidade, anseio, sensibilidade, mas também como o homem ele se posiciona perante o mandato do céu e o mandato da terra. Ele absorve esse Ti celeste e terrestre através dos seus chakras. E segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos 3 qualidades de Ti. O Ti que é herdado dos pais, o Ti que é gerado pelos alimentos e o Ti que é gerado pela respiração. O Ti gerado pelos pais, ele é um Ti que você não pode repor, não dá para repor esse Ti. O que desgasta, na verdade, esse Ti? Hoje, o mundo contemporâneo, o estresse, por exemplo, é uma ferramenta que desgasta o Ti. A vida emocional, ele desgasta o Ti. Isso não tem como repor. Então, esse posicionamento do homem perante esses 2 mandatos, ele é muito importante e ele acaba finalizando na qualidade de vida desse homem. E aqui
o tio humano ou a sorte do homem, que pode ser gerado, nutrido, desgastado pela ação, pensamento, respiração, alimentação, exercício e meditação. E ele pode interagir ou interferir no que cósmico e terrestre. Ele é um Ti também poderoso? Ele é um Ti poderoso. Porque em Feng Shui, quem faz o desbalanceamento dinâmico energético da casa? É um objeto? Também. É uma cor? Também. Mas antes de mais nada, é o posicionamento do homem, a inter-relação do homem perante o Ti do céu e o Ti da casa. E aqui, Xin Shi Pai seria a primeira escola do Feng Shui clássico. Por que a primeira escola? Porque ela é considerada uma escola que faz análise complexa da forma para estudar como uma paisagem ele pode interferir na vida humana. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que mora numa montanha e outra pessoa que mora numa região litorânea. A qualidade de vida deles é totalmente diferente. O Ti existente em cada uma dessa paisagem, ele é diferente. E assim, a postura, a posição do homem também é diferenciada. Então, é toda uma força da natureza que faz com que o homem tenha que se adaptar a essa região onde essa força é determinante. Então, na montanha nós temos construções com abrigos, lareiras, uma casa mais fechada, e numa casa de praia, por exemplo, à beira da praia, ela pode ser uma casa mais aberta, né, por causa do calor, e também a postura do homem, ele muda. Numa região de montanha, você nem sempre pode usar roupas leves. Já no caso do homem na praia, ele já poderá usar uma roupa mais leve. E aqui, numa versão mais moderna, vem a técnica do Lian Tu, que são a análise da configuração do entorno da sua casa. Então imagina na primeira figura, você morar perto de uma área onde existe uma favela e, de um outro lado, você more num local onde a casa, os vizinhos são prósperos. Isso indica toda a qualidade de Ti dos seus vizinhos. Isso acaba, de uma certa maneira, afetando a sua residência. Então, nós temos vários tipos de análise na questão do Lian Tu. Se você quer saber, por exemplo, se no quarteirão da sua casa, ou no quarteirão onde você vai morar, existe um Ti próspero, preste atenção na qualidade do jardim, na qualidade das casas que existem ao seu redor, dos cuidados do vizinho com relação à sua residência. Isso determina se existe um Ti próspero ou não. Uma situação são vizinhos onde você tenha um presídio, por exemplo, um cemitério, uma igreja, uma casa funerária, um matadouro.
desse tipo de construção, ele geraria o quê? O tipo de sofrimento. Numa penitenciária, num cemitério, num matadouro, numa delegacia, por exemplo, e numa igreja. Porque igreja também é um local de adoração, mas é também um local de sofrimento. Então, com toda certeza, a sua casa, dependendo da distância que está desse tipo de construção, ela também é afetada. E qual seria a solução para isso? Então, nós temos a primeira solução, que é apresentada por algumas escolas, seria colocar o baguá na porta da casa. Ou um espelho, para que esse espelho possa refletir essa energia negativa. Agora, vamos pensar o seguinte. Imagina a quantidade, o volume e o peso de um ti gerado por uma penitenciária, uma cadeia, um matadouro. Será que o espelho, será que o baguá é forte o suficiente para rebater esse tipo de energia? A mim, eu penso que não. E aí, dentro da escola clássica, onde eu venho estudando, está a outra solução. Qual seria essa outra solução? Fazer uma barreira como cerca viva ou com muros altos. Então, volta-se novamente ao conceito de um mau ti, um ti pernicioso, eu tenho que colocar uma barreira física. Para quê? Para que ele não adentre dentro da minha casa. Para que ele fique do lado de fora. E aqui uma pequena noção de 5 elementos, já que nós estamos falando da escola da forma, que seria água, são todas as formas onduladas, madeira, são todas as formas retangulares, fogo, toda a forma triangular, terra, toda a forma quadrada e metal circular. E aqui o ciclo de geração. Água gera madeira, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera o metal e o metal gera água. No ciclo do enfraquecimento é ao contrário, ele gira no sentido anti-horário. Água enfraquece metal, metal enfraquece terra, terra enfraquece fogo, fogo enfraquece madeira e madeira enfraquece água. E temos o terceiro ciclo, que seria metal controla a madeira, água controla o fogo e terra controla a madeira. Esses são os 3 ciclos dos 5 elementos. E para fazer uma correlação com formas e também cores, então água seria o preto ou azul escuro, a madeira a cor verde, o fogo o vermelho, a terra o amarelo e o branco ou cores metálicas, o metal. E aqui uma segunda situação, que seria uma outra situação. Observe na sua vizinhança qual é a forma predominante da arquitetura da casa. Nesse caso aqui, eu tenho 2 formas triangulares que emitem uma energia fogo.
Então, como seria a correção, a defesa dessa energia? Novamente, tem determinadas escolas que pedem para colocar o baguá na porta e o espelho para refletir esse tipo de energia. E novamente aqui a pergunta: será que é o suficiente para esse tipo de correção? No Feng Shui clássico, o que nós fazemos como solução? Eu faço uma barreira, já que é fogo, com alguma planta que não tenha forma, uma forma ondulada, ou eu faço uma correção através de cores. E nesse caso dessa casa, é uma cor terra, que terra ele enfraquece fogo. Então, a minha casa, ela deixa de ser afetada por essa energia fogo. Eu posso fazer também uma outra opção. Fogo gera o quê? Terra. Ou posso fazer, por exemplo, uma casa num estilo mais quadrado. Porque a minha casa será beneficiada. Como o fogo gera terra, a minha casa ela é beneficiada por essa energia. A outra situação seria o fluxo do Qi. Imagina do lado direito uma casa situada numa rua em T, em que o fluxo do Qi ele vai diretamente nessa casa. E numa outra situação, uma rotatória, onde há um movimento circular de Qi que começa a afetar as construções em volta. E qual seria a solução para a defesa dessas duas situações? Novamente, o baguá e novamente o espelho. Em Feng Shui clássico, nós podemos promover uma barreira, nesse caso dessa casa com grama, para que essa barreira, além de ser um obstáculo, a grama ele começa a frear a velocidade do Qi para adentrar para dentro da casa. E uma outra maneira é a curva em S para que o Qi diminua a sua velocidade. Então, não sei se vocês estão percebendo, toda a correção feita em Feng Shui clássico, ele utiliza, na verdade, conceitos da natureza. Porque nós estamos lidando, quando nós falamos de mandato da Terra, nós estamos falando também em energia da natureza. Então, os elementos têm que ser preferencialmente naturais. E aqui vamos tratar a casa como um órgão vivo. Nós consideramos, em clássico, a casa como um órgão vivo. O que quer dizer isso? É aquilo que eu disse no início da palestra. A casa, na verdade, é uma caixa de ressonância energética. Se essa caixa de ressonância ela tem uma entrada de um Qi próspero, e ela circula por toda essa casa de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, ela promove não só o bem-estar de todos, mas ela também promove a limpeza energética, porque o Qi ele entra, mas ele também sai. E nós precisamos de aprender como é que nós vamos receber esse Qi dentro da nossa residência. Por isso a importância do entorno.
Por isso a importância das construções mais próximas. Para que eu possa perceber que tipo de Ti eu estou recebendo para dentro da minha casa. E se for um Ti não auspicioso, eu faça essa correção. Aqui eu estou dando essas duas imagens de jardim oriental para dizer a importância do paisagismo no conceito do Feng Shui. Do lado esquerdo nós temos um jardim japonês, que é para casa de chás, e do lado direito é um jardim japonês também, que ele faz uma réplica da natureza no entorno da sua casa. E esse jardim, ele, além de promover a transformação do Ti negativo em Ti positivo, ele serve também como uma barreira energética viva no entorno da casa. Daí a importância do jardim no entorno da casa. E há outras escolas, ela não apresenta proposta nenhuma nesse sentido. Por quê? Porque ela cuida do Ti a partir da porta. Ela não se preocupa, na verdade, qual o tipo de Ti que eu recebo dentro da minha casa. Ela começa a fazer a defesa da casa a partir da porta de entrada. O clássico já não. Ele começa a promover a defesa da casa já da rua. E aqui todo um simbolismo que nós temos no entorno da casa. Essas rochas, elas simbolizando a montanha e a terra planície. E do lado direito, o caminho sinuoso, para que eu possa direcionar o Ti de uma maneira suave, transformando esse Ti negativo que vem da porta da rua num Ti positivo. Eu já venho massageando esse Ti de modo que ele chegue na porta da minha casa de uma maneira mais tranquila, mais suave. E aqui, o hall de entrada, que é a primeira defesa interna da casa. Aqui você pode promover já a primeira defesa da casa. O conceito seria, não sei se vocês já verificaram ou já observaram, que as casas orientais na antiguidade, ela tinha uma área, que era a área de entrada, onde as pessoas, o piso era mais elevado, justamente para impedir que esse Ti atinja a casa diretamente, e onde as pessoas não entravam de sapato. As pessoas teriam de sentar, tirar o sapato e colocar um chinelo. Esse breve momento desse ritual, na verdade, é também para que a pessoa acalme o seu Ti pessoal. Ele muitas vezes chegou nervoso, ele muitas vezes chegou irritado, e ele descansando um pouco no hall de entrada, ele abaixa um pouco esse nível energético negativo. Uma outra forma, por exemplo, de defesa é que você coloque, por exemplo, se for possível, um biombo.
ou faça um hall de entrada em que as pessoas possam ficar um pouco tempo parado para que ela possa diminuir esse ti pessoal negativo. A sala, o coração social da casa. Nesse caso, aqui deveria existir um ti mais pulsante e uma conformação dos mobiliários de modo que eu consiga ter um lago de ti retido na sala. Então, imagine, por exemplo, esse ti entrando pela porta, ele acessa a sala e no espaço entre os mobiliários ele faça um círculo alimentando toda a área da sala e promovendo aquilo que nós chamamos de Mintan. O que seria Mintan? O Palácio Celestial. E como eu também posso ajudar esse Palácio Celestial, a criação desse Palácio Celestial? É que tenha, na composição do design de interiores dessa casa, cores e elementos na forma ondulada, retangular, quadrada, triangular e redonda. Porque o ti, quando ele encontra os 5 elementos presentes no ambiente e em sequência, esse ti ele acaba se tornando um ti de prosperidade. Um outro local importante da casa seria a cozinha, onde é o estômago da casa, onde nós preparamos o nosso alimento. E aqui nós também podemos ter os 5 elementos presentes. Já temos o fogo, já temos a água, nós podemos ter, por exemplo, um pouco do metal, um pouco da terra. Eu posso colocar, por exemplo, uma pequena mesa de granito, uma pequena mesa de mármore, que eu já tenho a presença do elemento terra. O metal pode ser as várias peças de metais já existentes dentro da cozinha. E o ti, ao adentrar na cozinha, ele promove esse segundo Mintan. Agora vamos falar um pouco do corredor. O corredor ele seria o órgão de comunicação dos diversos ambientes da casa. Seria como se fosse a veia do corpo humano. Nesse caso desse corredor, é um corredor comprido que ele vai promover um ti agressivo, um ti rápido. E como frear esse ti? Porque o ti ele vai navegar por onde? Como eu havia dito, ele precisa de algo para se apoiar para navegar. Nesse caso, ele estaria navegando pela parede e pelo chão. E qual seria a solução? Eu coloco quadros na parede e coloco uma passadeira no chão, em que esse ti ele vai diminuindo a sua velocidade. E no fundo, eu tenho várias cores em que eu possa ativar esse ti, modificar esse tom de agressividade desse ti num ti mais tranquilo. Por que isso é importante? Porque esse mesmo ti ele vai adentrar para um ambiente
muito importante na casa, que seria o quarto de dormir. Aqui no caso, o banheiro, que é um local de despejo energético, físico e psíquico. É ruim o banheiro. Muita gente tem dito, mas o banheiro é negativo. Na verdade, não. Imagine, por exemplo, que nessa área de banheiro tenha uma energia negativa, seja ela qual for. Então, no caso de banheiro, ele é benéfico. Porque ele ajuda a enfraquecer esse Ti. Agora, se for um Ti positivo, aí nós temos que tomar algumas precauções para que esse Ti ele não saia desse ambiente. E qual seriam algumas dessas precauções? Colocar os salos com tampa, sempre deixar a tampa do vaso sanitário abaixada, principalmente ao dar descarga, e evitar, por exemplo, a utilização frequente desse lugar. Se você tiver uma segunda opção de banheiro, utilizar esse banheiro somente para lavar a mão, lavar o rosto, tomar um banho, mas não para acionar o vaso sanitário. Então, utilizar um outro banheiro. Se não for possível nesse caso, então você abaixa a tampa e aciona a descarga. Aqui o quarto como um último refúgio. E agora, não sei se vocês perceberam, cada ambiente da casa ela tem uma função específica. No caso do quarto, ele na verdade é como você fosse voltar para o útero da Terra. Você fosse voltar para o útero da residência. É onde você vai renovar suas energias. E agora, no mundo moderno, nós temos o costume de fazer do nosso quarto o local de lanche, o local de receber muitas vezes visita, o local onde eu tenho uma televisão, o local onde eu tenho, por exemplo, eu levo o meu notebook, o meu tablet. E nisso há um distúrbio de Ti. Porque o Ti, na verdade, ele leva todas as informações por onde ele passa. E de repente ele chega no quarto e ele percebe que o quarto não é bem quarto. E aí você causa confusão com esse Ti. E qual é a consequência disso? A consequência disso é insônia. Você não consegue dormir. Porque tem um Ti em conflito. É o estresse resultante da falta de sono e assim por diante. A lavanderia também é um local importante. Ela tem que estar limpa, ela tem que estar organizada e prestar muita atenção que muitas vezes na área de lavanderia nós temos o aquecedor de água, seja ela elétrico ou a gás. Isso gera fogo. Então, esse fogo, ele pode ser benéfico ou não. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha nessa área uma energia negativa, que é fogo. Ora, se eu tenho uma energia negativa, que é fogo, e eu tenho o elemento fogo, que é forte e está presente, eu ativo mais essa energia. Vamos supor que eu tenha uma energia de prosperidade, madeira, gerado pelo elemento madeira, e eu tenho esse fogo. Essa energia de prosperidade, ela é enfraquecida por esse fogo. Agora, eu também tenho
por exemplo, vamos supor que eu tenho uma energia metal negativa e eu tenho esse fogo. Aí sim seria uma situação benéfica. Então, tudo depende de qual tipo de energia que eu tenho nessa área de lavanderia e qual o elemento que está gerando essa energia. O escritório. Tem muita gente que costuma ter o escritório dentro da casa. O ideal seria que esse escritório ele fosse fora da casa. Mas na impossibilidade, existem algumas normas para que esse escritório não, desculpe, não desbalanceie a energia da casa. Documentos do escritório não saem do escritório. Segundo, que esse escritório tenha um telefone próprio. Terceiro, que as pessoas que moram nessa casa não façam interrupções demasiadas dentro da área do escritório. Ele seja, na verdade, como se fosse um órgão isolado. Justamente para não fazer a perturbação desse Ki. E aqui eu vou revisar novamente o conceito dos 5 animais celestiais que eu tenho colocado no grupo e que gerou muitas vezes muita confusão. Na verdade, esses 5 animais celestiais, eles são gerados pela posição de certas constelações. Então nós temos o pássaro vermelho, o dragão verde, o tigre branco e a tartaruga negra. O conceito do pássaro branco, ele seria o animal que voa na frente e comunica o que ele está tendo de visão. Ele transmite a quem? Ele transmite a serpente. Onde está essa serpente? A serpente é o núcleo da casa. A serpente é a casa. Então, quando nós temos, por exemplo, esse Ti bloqueado, as pessoas dessa casa não têm muito planos para o futuro. Eles não conseguem ter planos para o futuro. Eles começam a viver muito no dia a dia, sem muito planejamento. Então, o pássaro vermelho, a posição correta dele seria à frente da casa. O dragão verde, ele vai se situar na parte direita da casa. O ideal é que nós tivéssemos uma construção mais alta, o que nós chamamos do lado direito, o que nós chamamos do dragão proeminente. Ele é o Ti de prosperidade. E do lado esquerdo, o tigre branco, que é a energia de defesa da casa. E na parte de trás da casa, a tartaruga negra, que seria onde a casa vai acumular o seu Ti e onde ele promove a defesa energética da casa. Então vamos a um conceito agora mais prático. Imagina esse prédio mais alto, ele não tem nenhuma construção à frente. Mas ele também não tem um dragão. Ele só tem um tigre. E a tartaruga que ela tem não é o suficiente para ela, pelo tamanho da construção.
Nós temos vários casos. Aqui, por exemplo, essa casa mais central, esse prédio mais central, de 2 blocos, ele já tem uma tartaruga. Ele tem, lá no canto, ele tem um prédio, que poderia ser o seu dragão. Do lado direito, do lado esquerdo, ele tem uma construção que poderia ser o seu tigre, mas ele fica sem o pássaro, bloqueado pela essa construção maior. Nesse prédio, ao lado dessa construção maior, nós temos o pássaro liberado, ele não tem bloqueio nenhum. Do lado esquerdo, o prédio alto, e do lado direito, ele não teria nada. Então, o ideal é que você tenha esses 5 animais presentes no entorno da sua casa. E o mesmo conceito aplicado no interior da sua casa. Com o olhar interno, o pássaro estaria onde? Na porta da casa. A serpente ou a serpente amarela estaria no centro do quarto. Do lado esquerdo, o dragão, colocando um móvel mais alto. Do lado direito, o tigre branco, uma estrutura mais baixa, e atrás, na cabeceira da cama, a tartaruga. Caso houver, por exemplo, uma janela, nós podemos colocar uma cortina pesada para bloquear e montar uma tartaruga negra como defesa, ou se não, uma cama daquelas antigas que tenha a cabeceira alta. Quando o Ti adentrar nesse ambiente, ele novamente ele reconhece os 5 animais e ele cria um então próspero. Porque eu tenho, na verdade, o fogo, representado pelo pássaro, o dragão representando a madeira, a serpente representando a terra, o tigre representando o metal e a tartaruga representando a água. Nós temos os 5 elementos presentes de uma forma diferente. E aqui eu vou falar um pouco da escola Basai, que é a escola que vai ser aplicada no curso de Feng Shui para iniciantes. Nós temos aqui o Bagua, que todos já devem conhecer, que traz o setor da prosperidade, o setor do sucesso, o setor do relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, educação e espiritualidade. É um Bagua fixo, né? E aqui nós temos o Bagua do Feng Shui clássico, em que nós também, ela é subdividida em 8 partes, né? Ba significa 8, Gua significa partes ou setores. Nós temos a energia Shenki, que é da prosperidade, Tianyin, que é medicinal, Yanyan, relacionamento, Fuvei, a paz de espírito, Juemin, catástrofe, Wugi, roubo e brigas, Liuxia, acidentes, e Houhai, azar. E dentro da escola Basai, ou 8 mansões ou 8 palácios, nós trabalhamos com 8 baguás. Seria o baguá direcionado para o norte magnético, o baguá noroeste direcionado para o noroeste magnético, a casa oeste direcionado para a direção magnética oeste, a sudeste, a sul
a nordeste, a leste e a sudeste. E vocês vão perceber que, dependendo da direção magnética da casa, essas estrelas, como é conhecido na escola Basai, ela muda de posição. Nesse caso, se vocês prestarem atenção, o SQ, que seria uma energia de prosperidade, ele está situado entre 112 graus, ponto 5, e 187,5. Numa outra casa de um direcionamento magnético diferente, esse baguá ele vai estar numa outra posição. Ele pode estar, por exemplo, na região oeste, que ele vai de 247,5 a 292,5. Então, dependendo da direção magnética da casa, a posição dessas estrelas, eles mudam. E aqui nós temos uma situação que eu tenho uma planta em que a porta de entrada ela está numa área positiva. Se vocês perceberem, aqui a parte norte tem SC de Shenki, que é gerado pelo elemento madeira. Shenki é a energia da prosperidade, numa área, num setor que é água. Água alimenta madeira. Mas, pelo histórico dessa casa, o que está acontecendo com essa casa? Essa casa, ela tem muita discussão, muita briga entre os moradores. Essa casa foi assaltada várias vezes e há uma rebelião de filhos. Vogi, ele chega a promover, por exemplo, que é essa estrela da rebelião, filhos que não voltam mais para casa. E se vocês forem perceber, essa Vogi, ele está na área sudoeste. E justamente ele está na porta de entrada do quarto dos filhos, onde tem essas duas camas de solteiro. Como que eu faço para debelar isso? Ora, se a estrela é uma estrela de fogo, eu tenho duas opções. Ou eu coloco um elemento água, ou eu coloco um elemento terra. O que seria elemento água? Eu poderia colocar, por exemplo, uma prateleira de vidro. Eu poderia colocar, por exemplo, um vaso de cerâmica. Eu poderia, por exemplo, colocar uma mesa feita em granito ou mármore na parede desse quarto, para servir de apoio. Então, mesmo que você tenha uma energia de prosperidade, isso não quer dizer que a casa é próspera. Essa casa, ela tem esse problema de briga e de assalto. Então, quando eu tenho uma energia ativa, eu tenho que fazer a correção dessa energia para que a casa volte no seu ciclo dinâmico e auspicioso de novo. A correção que outras escolas sugerem seria colocar o cristal ou cores. Que eles dão ao cristal um poder de mutação energética. Que aqui eu não vou discutir o mérito da questão.
Cristal, em termos de Feng Shui clássico, ele é terra. Ele foi gerado pela terra. Então, é um elemento terra. Eu posso colocar um cristal? Pode colocar um cristal. Mas não que ele vá fazer algo miraculoso. Eu estou colocando o cristal porque ele é um elemento terra. E no caso de colocar cores, em termos de potencialidade, de força, de correção energética, a cor, na verdade, não é o melhor. A cor é 10%. A cor, ela serve, na verdade, para que você tenha uma acuidade visual, uma visão mais tranquila, dependendo da cor que você coloca. Então, quando você visualiza uma cor suave, uma cor, ela muda o seu estado mental. Não que ela vá fazer, ou ela tenha força para fazer uma correção de uma energia desse tipo, por exemplo, que promove brigas. E aqui uma outra proposta da mesma energia, um vaso de cerâmica ou um vaso com tampa de granito. Em Feng Shui clássico, nós temos um ditado que a correção ela não pode interferir no design interno da casa. Ela tem que fazer parte do design interno da casa. Ela não pode aparecer, ela não pode se destacar. Então a correção em Feng Shui, ela tem que ser harmônica. Imagina vocês com uma casa, por exemplo, uma sala, em que foi ela toda planejada, e você, de repente, é obrigado a colocar nessa sala um sino de vento, que é uma proposta fora de propósito. Então, toda harmonização, ela não pode preceder de beleza. Nós estamos falando de harmonização. E aqui, uma outra ferramenta da Escola Basai, que é o direcionamento pessoal. Todos nós temos um campo magnético. E esse Ti do céu e da terra, quando absolvido, ele passa pelos nossos chakras. Ele que nos alimenta. Fora a respiração, o Ti da respiração e o Ti dos alimentos. Nesse caso, vocês reparem que nós temos, nesse bagó pessoal, na parte interna, que são 8 pedaços, seria a localização ideal dentro da casa para essa pessoa. Então, qual seria a localização? Shenki, SQ. Na área nordeste, Yanyan, na área sul, Fuvei, na parte norte, e na parte leste, a Tianyin, que é a medicinal. E as negativas, elas estão todas grifadas em pretas. Na parte de fora, são as mesmas estrelas positivas, na qual eu faço um direcionamento. Então eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa dormindo com a cabeceira da sua cama na direção JM, Joemin, que significa catástrofe. Essa pessoa ela está exposta a essa energia durante o sono. Fatalmente, a sua vida pessoal, financeira e muitas vezes a saúde é afetada. O que eu posso fazer? Fazer a correção da mudança da cabeceira dessa cama para uma direção positiva.
uma Shenki, uma Tienin, que é medicinal, uma Fuvei, que é relacionamento, uma Fuvei, que é paz de espírito, desculpe, numa Yan Yan, que é relacionamento e longevidade. Ou eu posso fazer um mix disso. Eu dou a cama para uma direção, por exemplo, de medicinal. Eu faço a direção onde ela se alimenta para uma direção de longevidade e relacionamento. O local onde ela senta para lazer, para uma outra direção. E assim ela fica exposta às suas direções positivas 24 horas. E isso, com certeza, faz uma grande diferença na vida da pessoa. Em pouco tempo, ela começa a perceber resultados na sua vida. E aqui vamos falar um pouco de geobiologia, que também faz parte do mandato da Terra. Então, nós temos toda uma energia telúrica ou geopática afetando a casa, que poderia ser rocha fraturada, lençol de água subterrâneo, encanamentos, e aqui eu falo de encanamentos grandes, não pequenos. Nós temos fratura leste-oeste, e nós temos toda a gama de malhas eletromagnéticas que estão percorrendo a superfície dessa casa. E tudo isso, ela pode criar uma energia que invade a casa pelo seu piso e pode afetar a saúde dos seus habitantes. Numa outra parte, radiestesia, que também já era conhecido pelos antigos médicos chineses, e eles faziam a detecção dessas energias através do balanço da bússola chinesa que nós chamamos de Lopan. E a outra maneira, no mundo ocidental, seria a utilização da forquilha de madeira. E hoje, no dia de hoje, nós temos as diversas qualidades de energias eletromagnéticas que são altamente nocivas para o ser humano. Nós estamos cercados por esse tipo de equipamentos. E há de se ter muito cuidado com isso. Neutralizar essas energias. E agora, para finalizar um pouquinho, o curso de Feng Shui para iniciante, fora o material didático completo, o brinde da bússola magnética, o apoio online do grupo exclusivo, eu vou ministrar um mini curso de limpeza energética, como você faz a limpeza energética nos seus diversos níveis. Eu também vou ensinar o mini curso da aplicação da flor de pêssego, que é a energia para melhorar o relacionamento pessoal. Nós temos também toda a facilidade de pagamento pelo PagSeguro e também a garantia da devolução integral do seu dinheiro, caso você não fique satisfeito com o curso. E agora eu vou fazer a última oferta e o último bônus surpresa para vocês todos. Aqueles que se inscreverem no curso de Uberlândia, Sorocaba, Belo Horizonte, a partir de hoje, há 5 dias, isso quer dizer, até o sábado, ao meio-dia, eu vou sortear em sala de aula um aluno na qual eu vou pessoalmente fazer a consultoria de Feng Shui na sua residência. Se esse aluno morar na cidade onde eu vou ministrar esse curso, ele ganha como bônus
essa consultoria, que hoje ele gira por volta de R$ 2.000. Então, fica valendo essa proposta até sábado ao meio-dia, para todos os cursos que vai estar aberto a inscrição a partir de agora no nosso site www.metafisicaorientalbra.com.br. Está aí o site. Eu agradeço a todos pela presença de vocês e vou aqui responder rapidamente algumas perguntas que me foram formuladas e eu prometo que depois eu vou responder um a um todas as palestras. Deixa eu ver. Minha casa começa na calçada, não tenho como fazer cerca viva em um muro, tem um bagual. Na verdade, é aquilo que eu estava dizendo. Se você não tem condição de fazer uma defesa, porque a sua casa já beira praticamente a rua, comece a fazer da porta para dentro, não tem outra maneira. Qual a planta que é bom ter na sala? Depende. Se for uma Shenki, por exemplo, que é uma energia de prosperidade, ele for madeira, tem que ser uma planta que ele tenha um caule grosso, né? Onde essa seiva ela percorre de uma maneira mais abundante. Né? Depende muito. Qual o tipo de energia que está nessa sala? Tá. A cama voltada para os pés da cama é ruim? Na verdade, o que acontece com os pés voltados para a cama? A porta do quarto, na verdade, é a entrada e a saída energética. Quando ele promove a saída, que ele está saindo, ele promove um tipo de uma sucção. E quando ele promove essa sucção, você voltado com a planta dos pés voltado para a porta, ele suga a sua energia também. E a pessoa, normalmente, ele acorda com uma sensação de cansaço. A não ser que você tenha uma proteção na parte dos pés. A outra solução seria você dormir com a porta fechada. A Ana me perguntando me respondendo aqui que mora ela mora em frente, Ana, não estou conseguindo visualizar a sua pergunta. Mas eu creio que ela deve morar em frente a algum comércio, alguma coisa ruim. E aí não tem jeito. Você tem que fazer uma barreira de proteção contra isso. Ou a janela que você tem acesso a essa casa ou essa construção, você normalmente manter ela fechada com uma cortina. Ela disse que mora em um hospital. Mais alguma pergunta? O pessoal pode fazer também pergunta pelo Facebook.
Deixa eu ver mais uma pergunta. Mais pergunta, pessoal? Alguém com dúvida? Pode fazer tanto pelo Facebook como pelo jeito. O pessoal não está com dúvida. Ok, pessoal, então eu vou encerrando agora a palestra, que já temos mais de 1 hora e meia, quase 1 hora, não, 1 hora e meia exato, de palestra, e prometo responder a todos. Ainda hoje, eu vou postar as suas questões e nos veremos numa próxima palestra. Muito obrigado àqueles que compareceram. Até uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos.